Você já parou para pensar? Por que quase não se fala sobre José, o pai de Jesus? Por que, nas Escrituras, ele aparece e desaparece como se fosse apenas um figurante no plano divino? Mas e se eu te dissesse que a verdade sobre José foi deliberadamente apagada? Respira fundo. Hoje você vai ouvir uma das reflexões mais ousadas e necessárias do Espiritismo contemporâneo. O professor Severino Celestino, pesquisador, cientista das religiões, revela algo que pode mudar sua forma de enxergar toda a história do Cristo. José não foi apenas o carpinteiro. Foi o escolhido. O homem que deu legitimidade ao nascimento do Messias segundo a tradição judaica. Sem ele, Jesus não cumpriria as exigências espirituais e proféticas para ser reconhecido como o Redentor. Mas, por que então o apagaram da história? Que forças ocultas atuaram nos bastidores do cristianismo primitivo para silenciar esse pai? O que você vai ouvir agora pode abalar estruturas. Então fica comigo até o fim. E se sentir que essa mensagem te toca, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa despertar. José merece ser lembrado. Analisar. Do meu lado de cientista das religiões, eu também gosto de pesquisas e é baseado nisso que nós vamos tratar desse assunto, desse homem, dessa biografia, como você colocou, desse homem chamado José, que a palavra José em hebraico, Yosef, significa aquele que junta, aquele que une, aquele que acolhe. Então, ele, na verdade, quando a gente vai falar de José, a gente tem que falar de Maria, e por que não de Jesus, que é o instrumento maior do nosso encontro, desta casa, nesta tarde, e das nossas vidas. José foi muito bem escolhido pelo Cristo para ser o seu pai. José e Maria, cada um com a história bonita. E quando a gente vai para os evangelhos, a gente quase sempre não tem muitas informações sobre José. É curioso isso. Mas quando você começa a ver a história dos livros apócrifos, que sempre foram ou foram rejeitados, apócrifos para quem? Não é? Quem é que qualificou de apócrifo? E por que é que esses apócrifos que a igreja, esse grupo, descanonizou esses livros, e é nele que a gente encontra as informações mais interessantes sobre isso. Informações que até mostram o porquê de José ter sido, de uma certa forma, eu digo assim, desprestigiado, esquecido dentro da história. O dia 19 de março é um dia que se comemora o nascimento de José. Quando você vai a Mateus, na genealogia de Mateus, você encontra o nome de José e o nome do pai de José. Mas se você vai na ciência, você vai na pesquisa, não tem. Eu não sei nem se Miriam sabe que o pai de José se chamava Matã. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou em Mateus, se você for ler essa genealogia que Mateus coloca aqui, porque é importante, a genealogia que valoriza exatamente a chegada do Cristo, por ser da linhagem de Davi. É nela que Mateus coloca, situa Jesus nesse processo. Então ele diz que Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés, Isara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram. Aí você vai vendo um homem gerando o outro. Por que não aparece o nome das mulheres dessa genealogia? Isso é tradicionalismo judaico. Porque no judaísmo, o importante é o primogênito e que seja do sexo masculino. Então, essa genealogia ela é puramente da família tradicional judaica. E Jesus era de uma família tradicional judaica. José também, Maria também, todos tiveram suas famílias. E a gente vai analisando, estudando e vai observar que
Davi gerou Salomão, que é o grande conhecido construtor do templo, mas já no final, lá no versículo 15 do primeiro capítulo de Mateus, diz assim: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou José. Em vez de dizer José gerou Jesus, o Messias, a biografia, a genealogia de Mateus provoca um certo malabarismo e diz assim: Jacó gerou a José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, como se José tivesse que sair de cena. Isso é uma coisa difícil dentro da ciência e dentro do conhecimento judaico. Porque quando você vai observar a genealogia de Jesus, que Mateus traz dessa forma, você vai observar outra genealogia que não tem esse caráter. Simplesmente ele diz: Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, Jesus chamado Messias. Não aparece nem o nome de Maria em algumas traduções, em algumas edições. Então, por que isso? Qual é o objetivo dessa situação? A gente fica com dificuldade de concatenar, unir, compactuar a história de Jesus com as dificuldades criadas pelo cristianismo nascente. Não nascente do primeiro século, porque os judeus não tinham essa preocupação. A questão é, no judaísmo, o primeiro mandamento da Torá entre os judeus era crescer e multiplicar. Está lá no Gênesis. Depois que o homem foi criado, Deus disse crescer e multiplicar. Então, a nossa tradicional Igreja Católica Apostólica Romana criou uma virgindade para Maria, criou um Jesus que dentro do judaísmo não tem nenhuma importância para o judeu essa questão de ser virgem. E de onde vem isso? Vem de uma série de questões que vai atrapalhar, inclusive, o fato de Jesus ser Messias, porque se Jesus não é o filho de José, no judaísmo ele não vai ser considerado Messias. Por quê? Porque para ele ser o Messias, ele tem que ser descendente de um homem. Você observe que vem a genealogia de Mateus todinha. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Afarés, Esrom, aí vai, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, da qual nasceu Maria, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, como se assim, José não teve nada a ver com isso. E você vai nos apócrifos, que são livros que eu até vou dizer para vocês que essa biografia que eu estou apresentando para vocês tem o 13º capítulo dessa obra nossa, o Evangelho Cristianismo Primitivo, é um capítulo sobre José. Mas você vai encontrar a história de José em muitos livros apócrifos. Eu apresento esse aqui, Apócrifos, os Proscritos da Bíblia, que é uma obra que tem a história de José e tem a história de Maria. José, o carpinteiro, um grande escritor francês, Gesa Vermet, esse aqui, ó. Quem é quem na época de Jesus, ele traz alguma coisa também sobre José. Então, eu estou mostrando a vocês aqui 3 situações que a gente precisa resolver nessa biografia de José. Por que tiraram ele de cena? Por que disseram que José, quando casou com Maria, tinha 90 anos? Isso aí, será que realmente ele tinha isso? Ou essa idade já vem para que ele não tenha condições de mais de gerar? Aí, de qualquer forma, para o judeu, não seria problema, porque Abraão foi circuncisado com 90 anos. Então, você vê que no judaísmo, se você não conhece o judaísmo, você vai começar a ignorar algumas coisas. Você tem um grande profeta, que é Isaías, que é o profeta chamado profeta messiânico, pré-exílico, por excelência. E no capítulo 7, versículo 14 do seu texto,
Está escrito lá no original, Hine Ha-Alma, eis que uma jovem concebe, eu darei um sinal, eis que uma jovem mulher conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emmanuel, que significa Deus conosco. Isaías não fala de virgem, porque Isaías era hebreu. E o judeu não tinha por que ele colocar uma virgem aí, porque para ele, Maria ser a mãe de Jesus, era uma glória para Maria, que também é da linhagem de Davi, como muitos querem justificar quando você contra-argumenta. E porque Maria não era da linhagem de Davi? Era. Mas a mulher não dá descendência. Aí eu trago para vocês uma dificuldade, não sei se vai ajudar, Miriam, lá no seu convite, ou vai trazer um problema para vocês. Mas como nós espíritas somos da fé pela razão, pela ciência, pela lógica, eu teria que dizer que se Maria não for a mãe de Jesus com José, Jesus não é o Messias. Não é um problema que a gente está conseguindo, dentro dessa genealogia trazida, ou que quer se esconder José da responsabilidade, vamos dizer, da responsabilidade não, do privilégio de ser o pai do Cristo. Porque no próprio texto do Evangelho, o anjo Gabriel disse que ela iria ser mãe. Mas aí a gente começa a entender que muitas coisas foram acomodadas para que Maria pudesse ser virgem antes, durante e depois. E virgindade física não pode existir, cientificamente falando. A virgindade de Maria, nessa história de ser a mãe com muita honra para todos nós, a virgindade dela é espiritual. Ela foi um espírito altamente evoluído, escolhido para ser a mãe. Por isso que Jesus envia um grande mensageiro chamado Gabriel para anunciar que ela seria a mãe do Cristo. Então, há uma porção de coisas que se criou em torno disso para justificar. Inclusive, como a igreja fala que Jesus é Deus, Deus não pode ter pai. Aí mais uma dificuldade para se sancionar diante disso tudo. Mas, professor, o senhor tem uma opinião? Eu tenho. José é o pai de Jesus. E acabou o problema. Com isso, você pode afirmar categoricamente que ele é o Messias. Porque aí ele passa a ser da linhagem de Davi, como diziam os profetas. É tanto que Mateus separa as três divisões de 14 gerações, nas 42 gerações, porque ele podia ter dizer 2 de 21, ou 21 de 2, ou 7 de 6, ou 6 de 7, que tudo dá 42. Mas ele coloca 14, 14 e 14. De Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi ao cativeiro, mais 14, do cativeiro ao nascimento, mais 14. Por que 14? Porque a palavra Davi em hebraico, cabalisticamente, ela dá o número 14. David, Dalet é 4, Vav é 6 e o outro D final é 4. David. Dalet, 4, Vav, 6, 4, 6, 10. Mais outro D, David, porque esse V aí é um tracinho no hebraico, tem o valor 4, valor 6. Então, Davi dá 14. Por isso que Mateus, judeu, conhecendo essa questão, colocou Jesus como referência dentro da geração de Davi, não só pela importância de Davi, mas também porque 14, 14, 14, matematicamente, na gematria ou gemátria cabalística, coloca Jesus dentro da linhagem de Davi. Mas para isso ele tinha que ser filho de um homem, com uma mulher. E por que José não pode ser o pai de Jesus? Por que se criou tudo isso? Dá uma olhada nessas obras que eu passei para vocês, que vocês vão entender exatamente as dificuldades que foram criadas, como João também foi outra. João era primo de Jesus, mas pouco se fala, porque se Jesus sendo apresentado como Deus, Deus não tem parente. Mas vai para um judeu dizer que Jesus é filho de uma virgem, e que ele é
o Messias nas condições que foram apresentadas, ou que são apresentadas pelo cristianismo, vai ser um problema muito sério para você explicar isso nas famílias tradicionais judaicas que conhecem a Torá e que existiram aproximadamente 1.600 anos antes de chegar ao cristianismo, já estabelecido uma história, uma cultura, um princípio, toda essa história do Messias, que para nós cristãos, Jesus se enquadra. Para o judeu, não, porque tudo que se apresenta para o judaísmo, na condição que o cristianismo apresenta, não, não convence ninguém, pessoal. Essa é a questão. Você chega para um judeu e diz que Jesus é Deus e apresenta ele crucificado entre dois ladrões, o judeu sabendo quem é Deus na visão deles, único, e apresenta que há uma trindade, e que essa trindade são três pessoas, quando Deus é espírito. Olha a quantidade de incoerência. Se Deus é espírito, como é que pode ter três pessoas? Então, se o Deuteronômio 6,4 diz Yahvé Errat, Yahvé Eloheinu, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único, como é que vem os pais da igreja, Orígenes, vem Irineu, na ordem Irineu, Orígenes, e depois Tomás de Santo Agostinho, justificar que três pessoas é uma única e é um espírito que representa Deus, fica muito difícil. Quando a gente começa a aprofundar, a gente nota essa dificuldade criada pelos dogmas. Aquilo que passou a não ser explicado passa a ser dogma e fica, de uma certa forma, imposto e não explicado. E como nós espíritas somos adeptos da religião racional, fé, porém, com razão, é o que Kardec coloca para a gente, e ainda a parte científica da doutrina, e eu que adoro ciência, sou um pesquisador de ciência da religião, na minha área mesmo, profissional, odontológica, eu sempre fui a pessoa que publiquei trabalho científico de todas as naturezas, pesquisador do CNPq. A gente sabe que ciência não pode ser uma coisa imposta, um achismo. Por isso que as bancas, quando se encontram, às vezes pega fogo, porque as opiniões divergem com lógica, com argumentos sérios. Então a gente não pode chegar e dizer, não, tem que acreditar, porque é fé. Se você não acredita, não tem fé. Que fé é essa aqui? É uma fé que torna você incapaz de ser racional. Então, esses pontos eu trago para vocês, para que a gente possa meditar e discutir a importância que José representa para nós. Quando se fala de Jesus, que a gente vê Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a gente vê que José veio realmente pelo próprio nome somar e ter um peso muito grande diante de tudo isso. Dentro dessas obras que eu citei para vocês, eu ainda cito Maria de Nazaré, do Scholem Asch, que é um grande pesquisador judeu. Aí ele traz assim, na história de José que ele traz, é bem diferente das que a gente conhece, das que Verma traz e outros. Mas José desempenhou um papel muito importante na vida de Jesus e de Maria, como seu pai biológico, porque no judaísmo, família tem um peso imenso. É por isso que me surpreende, Kardec chama até de moral estranha, quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, como se ele fosse indiferente. Ali não é um Jesus judeu falando. E a gente, para entender Jesus, tem que entender um pouco de judaísmo. A família judaica é muito tradicional, muito amável, mesmo que não seja uma família ortodoxa. Porque os ortodoxos já são extremos, né? Mas a ortodoxia deles, às vezes, é tão exagerada que passa da conta. Mas nenhum judeu deixa de se reunir com seu pai, sua mãe, seus filhos, todas as semanas, para reviver a sua história, promulgar e continuar a tradição oral que eles tantos valorizam. Com Jesus não poderia ser diferente. E, sobretudo, na família de José, ele tinha quem? Maria, ele e
Jesus. Então, a questão é, independente disso, a família não era apenas ele, Maria e Jesus. Essa sagrada família com Jesus, Maria e José, deixa de fora Judas, Simão, outro José, e Tiago. E mais duas irmãs, Lídia, e eu não me lembro o nome da outra, mas os apócrifos falam. E que está lá em Marcos, capítulo 6, para vocês verificarem, quando ele está lá, quando ele começa a apresentar a sua cultura, as pessoas conheciam o pai dele, não é esse o filho do carpinteiro? Porque José era carpinteiro, disse que ele produzia materiais agrícolas, né? O arado, cangas de boi para o cultivo. Ele era um carpinteiro. Alguns dizem até que ele era ferreiro. Há muitas, vamos dizer assim, muitas pesquisas, porém muitos desencontros em torno desse homem magnífico, que assim como Maria, que, como Lucas diz, ela guardava tudo em seu coração, José também guardou, soube ser discreto, soube ser recatado, fazer o seu papel amorável e amoroso, de seu pai, de Jesus, com amor e com seus irmãos. E é curioso que a gente fala, a Sagrada Família, mas os evangelhos de Jesus, seus irmãos não foram para a festa naquele ano. Aí criaram a história que irmãos, naquela época, era primo. Tudo isso para justificar que Jesus era único. Não, Jesus era primogênito, e a importância de ser primogênito é porque o Messias tinha que ser descendente de Davi e ser o primogênito. E ele foi primogênito de José. Então, racionalmente, o que eu coloco aqui é isso para vocês, e deixando sempre a oportunidade de receber, vamos dizer, outras informações, outros complementos, porque a ciência está sempre aberta. Então, Jesus tinha que ser primogênito, tinha que ser filho de um homem e da linhagem de Davi, para que ele pudesse ser o Messias. E aí leva exatamente, quase ninguém fala, Fernanda, de José em palestra, exatamente por isso, por causa desses desencontros de informações. Mas se você pegar o judaísmo como padrão, uma família judaica como padrão, e a história do Messias, porque toda a ideia, toda a centralização de tudo isso é em Jesus. Se ele é o nosso Redentor, se ele é o nosso Salvador, se ele é o nosso Messias, ungido de Deus, como diz em hebraico, Mashiach, que é ungido, ele tem que preencher as características de um Messias judaico, que é filho de um homem, de uma mulher, não tem nada a ver. Essa questão de virgindade trouxeram de outras civilizações, como a trindade budista, como a trindade egípcia, Osíris, Horus e Ísis, né? Krishna, Vishnu, lá no budismo. E como Horus, pela história e pela lenda, era filho de uma virgem, trouxeram a mesma coisa para cá. Herdamos a mesma coisa. E como é que fica a linhagem de Davi, que Mateus apresenta a Jesus, se lá na frente existe um evangelho criticado muito pelos pais da igreja, o evangelho dos ebionitas, em hebraico, eu tenho, que ele não fala em Maria. Ele diz Matan gerou Yaakov, que é Jacó, Yaakov, Tolide, gerou Yosef, José, o pai de Maria, chamado Messias, chamado o Cristo. Então, assim, Jesus pode ser apresentado em qualquer nação do planeta sem nenhum preconceito, sem nenhuma preocupação, preenchendo aquilo que os profetas falavam, que era um homem do sexo masculino, primogênito, filho de um homem com uma mulher, ótimo, da linhagem de Davi. Aí Jesus entra, porque do jeito que está colocado no Evangelho de Mateus,
Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Tirando José da participação. Se isso acontecer, tira também Jesus da condição de Messias. Então, na minha cabeça, não cabe. E olha que eu sou cristão, eu sou uma pessoa, eu me considero muito sensibilizado com as coisas do Cristo. E acho que cientificamente, matematicamente, espiritualmente, espiritamente falando, ele é o Messias, eu não tenho nenhuma dúvida. Profeticamente, como fala Isaías, embora que Isaías, pelos judeus, tenha outra interpretação, nós vemos como ele, profeta messiânico, o judeu não vê. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque se a gente já tem dificuldades de mostrar que Jesus é o Messias para eles, porque a gente vai arrumar dificuldades ainda maiores que vai afastar eles desse entendimento, dessa busca pelo Cristo, pelo Messias. Então, a virgindade de Maria e a linhagem de Davi dificulta a descendência masculina de Jesus como o Messias, porque ele passa a ser alguém que não pertence à linhagem de Davi, porque não é filho de José. Então, vamos continuar. Gesa Verme, que é o francês, ele diz que José é sempre representado como um homem de idade considerável, acompanhado de uma jovem em adiantado estado de gravidez, conduzindo um burro de Nazaré a Belém. Esses detalhes pitorescos não figuram nos evangelhos, diz Gesa Vermelho. E surgiram nos acréscimos lendários dos evangelhos apócrifos posteriores. Mas há quem diga que, por exemplo, a história de José, ele se encontra num livro escrito em grego, no final do século IV, mas diz que existe ainda uma versão copta, que é a mistura de hebraico com egípcio, e tem uma versão também árabe. Mas Justino, no século II, fala que José era carpinteiro e manufaturava arados e cangas, e que ele tinha 90 anos ao casar-se com Maria. Veja como é exatamente aquilo que eu coloco para vocês, numa idade já bem avançada. Agora, existe um evangelho apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago, que fala do nascimento de Maria, porque todas as histórias das matriarcas judaicas tinham dificuldade de gerar. A gente sabe disso desde Sara, né? Depois Raquel teve dificuldade, depois Ana, a mãe de Samuel, profeta Samuel, esposa de Elcana, lá em Shiló, onde já estivemos lá, eu acho que Miriam esteve conosco na Samaria. Eles todas eram mulheres infelizes porque não tinham filho. A mãe de Maria, que era Ana, que se conhece como Santana, que tem um culto tão grande aqui no Nordeste que o mês de junho é mês de São João, mês de julho é mês de Senhora Santana, como o nordestino chama. A mãe de Maria, com o pai dela, Joaquim, que a gente visitou a casa dele lá em Jerusalém, lá na piscina Betesda. Disse que também nasceu em Séforo, lá perto de Nazaré. Então, Maria tem 3 locais de nascimento e 3 de desencarne. É outra figura, outro ser, que cada um vai puxando a brasa para o seu entendimento. E a gente fica meio atordoado, né? Mas os pais da igreja, Orígenes, Clemente, Pedro de Alexandria, São Justino, Epifânio, citam esse evangelho com muita frequência, o que significa que dão fidelidade a ele. Então, José levou Jesus ao nascer ao templo. A gente vai, no final,
Miriam vai passar essas perguntas e a gente passa limpo, viu, querido? Eu tenho algumas coisas para expor, aí para a gente não perder combinamos com Miriam e a gente vai responder para vocês, com certeza. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam muito pouco. Marcos nem fala. Marcos já começa a vida pública lá. Jesus indo se batizar no Jordão com João. Quem fala mais é Mateus e Lucas. João também fala muito pouco. E o Marcos, que é a fonte básica de todos os evangelhos, nem fala no nascimento de Jesus. Então, são coisas que a gente fica sem suporte pela história e pela colocação dos evangelhos canônicos, que a igreja considera os únicos perfeitos. Mas aí eu pergunto, canônico para quem? Apócrifo para quem? Depende do ângulo que você vê. José ocupa o papel principal na genealogia davídica de Jesus, como eu mostrei a vocês ali. Né? Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. Agora, no final do Evangelho de Mateus, tradicionalmente, diz Gesa Vermelho que José é tirado do caminho, porque ele diz assim, é negada a ele a verdadeira paternidade. Como eu já falei, Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, isso é como se fosse tirado ele da linhagem, quando ele tem que estar presente, senão Jesus não é o Messias. E na tradição, aí agora vem aquilo que a gente fala de judaísmo, na tradição religiosa judaica, o Messias precisa ser um rei descendente, ou aliás, precisa ser um descendente do rei Davi. Como eu já mostrei isso para você. E essa descendência precisa ser provada, isso aí é judaísmo, dentro da linhagem masculina. E isso não foi registrado nem obedecido no Evangelho de Mateus com relação a Jesus. É mais uma dificuldade que eu trago. Você pode pegar, como eu já disse, o Evangelho de Mateus. Até mesmo Matã, que é o pai de José, se você for pesquisar quem foi Matã, não vai saber, não tem. Ele não teve nenhuma importância, embora esteja presente na linhagem. Mas a igreja não divulgou quem foi Matã. Os dicionários, as enciclopédias, só fala que está presente como ancestral na linhagem do Cristo, na genealogia de Jesus. Pronto. Mais nada. Como o pai de José. Vê que não aparece nem a mãe de José, que seria muito bom. A gente sabe quem é a mãe de Maria e quem é o pai, mas de José não se sabe. E aí justifica Gesa Vermelho que isso é para justificar que Jesus é filho de Deus. Como se a gente também não fosse. Okay? O filho de Deus, nós não somos filhos de Deus. A diferença é que Jesus não é só o filho de Deus como nós somos. Ele é o filho e é o ungido de Deus, o escolhido. A unção é uma missão espiritual que alguém recebe. Os reis de Israel eram ungidos, mas para a missão material. Jesus foi ungido por Deus como missão espiritual, como ele diz lá em João 17,5. Ok? Então, os pesquisadores afirmam existem 2 árvores genealógicas. Você vai ver em Lucas, que começa de Adão, e em Mateus, que começa de Abraão. E segundo os pesquisadores, as 2 genealogias, essas 2 árvores estão ou foram corrompidas e, para muitos pesquisadores, não são confiáveis.
E por isso que José não aparece na condição de pai de Jesus. Não conhece do Evangelho de José Bionita, que foi, por conta disso, considerado herético, apócrifo. Por muitos pais da igreja, eles falam nesse Evangelho de José Bionita, que só considerava do Novo Testamento o Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Mateus dele tem a genealogia correta. Talvez por isso a Igreja Católica, com a sua vontade de criar todo esse panorama, não evidenciou e não deixou passar. Segundo Scholem Asch, que eu falei para vocês, quando José morreu, Jesus tinha 14 anos, Jesus estava com ele. É uma história bonita, que ele estava colhendo madeira para a carpintaria dele, e houve um grande temporal ali no Vale do Esdrelon, onde a gente sobe o Monte Tabor e fica avistando aquela planície cultivada de Israel. Diz que foi ali que ele foi colher lenha, e uma árvore caiu por cima dele, e ele se infeccionou, ele ficou um pouco de tempo na lama, Jesus já ajudou ele a trazer, e quando ele chegou em casa já estava com muita febre, e a partir daí ele desencarnou, faleceu. Mas Scholem Asch não fala a idade, os apócrifos é que falam que ele tinha 111 anos quando faleceu. Então, meus irmãos, em linhas gerais, são essas considerações que eu tenho para vocês. José não foi coadjuvante. Foi protagonista silencioso de um dos maiores projetos espirituais da humanidade. Foi ele que assumiu a missão de cuidar do Cristo encarnado. Foi ele que, em silêncio, protegeu Maria. Ensinou, trabalhou, guiou. Fez o invisível. E talvez por isso foi esquecido. Mas agora, a espiritualidade pede que a verdade venha à tona. A justiça espiritual precisa ser feita. Reabilitar José não é apenas um ato histórico. É um ajuste vibracional. É reconhecer que o plano divino jamais erra. E que José foi peça-chave na concretização da vinda do Messias. Como Severino Celestino afirmou com coragem. Sem José, Jesus não teria legitimidade como Messias no judaísmo. Então agora, pense na sua própria vida. Quantos Josés você já ignorou? Quantas pessoas silenciosas sustentaram sua jornada e nunca foram reconhecidas? Que essa mensagem seja um chamado à gratidão, à justiça, à verdade. Se isso tocou seu coração, compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal e continue com a gente nessa jornada de despertar.